Hoje, evidentemente, não poderia deixar de esquecer de trazer uma palavra às irmãs que são mães. Eu sou muito temático. Isso é coisa de professor, né? Vai chegando uma data, eu tenho uma preocupação, porque é muito especial a gente falar o coração das mães, até porque elas falam o tempo todo ao nosso coração, né? E hoje eu já cumpri o meu tempo com a minha matriarca. Já tive um tempo com ela, me diverti muito, rimos muito, oramos. E sempre que eu chego lá em casa, para estar com minha mãe, que a gente senta à mesa, hoje todos os filhos estavam lá, sempre vem a memória, o que a gente viveu dentro daquela casa, desde a tenra idade, desde criança, né, desde pequenino, depois o viver da igreja ali dentro, a comunhão com os irmãos, aquela casa cheia de irmãos, o quintal, a hortinha. No início nós tínhamos galinha, tinha bicho, tinha porco, tinha tudo naquele quintal, muitas mangueiras. Então, esse lugar para mim entrar naquela casa, é voltar toda a minha história, toda a minha essência. E uma coisa que é fundamental é a gente não perder a essência. Eu venho de um povo simples. Eu sou da Gurijica. Eu cresci ali rodando pneu, ali brincando, subindo do morro, descendo, comendo manga, chupando cana no dente, descascando a cana no dente, invadindo o quintal das pessoas, gente correndo atrás da gente para pegar a gente saía correndo, pulava a cerca. A gente brincava de pique em cima de um pé de manga. Que loucura isso! Caía um, quebrava o braço, mas era viver, eu tenho saudade disso. Lembro que a gente, antigamente, o pessoal arranjava, a Fátima deve lembrar disso, o pessoal arranjava um pneu desse tamanho, aquele pneu de trator. A gente entrava dentro do pneu, Nanine, ficava envergado assim, e soltava a escadaria abaixo, irmãos, aquilo ia pum, 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 toda hora voava um assim, o pneu descia, o cara voando, batia lá em cima do muro. Toda vez que eu passo pela Gurijica, eu lembro de onde é a minha essência, de onde eu vim. Não tem nada, eu vim do morro. Eu era amigo de Buguinho. Eu era amigo de Japu. Era os traficantes do bairro lá. Ele fala que aqui só não vai assaltar a casa do caminhoneiro e a casa do borracheiro, hein? O caminhoneiro era meu pai, o borracheiro era o Odilon. No meio ficava Valtir Pereira, então também. A sua também não. A gente tinha proteção da galera lá da pesada. Ninguém chegava. Eu não sei se eu lembro com saudade disso, com tristeza por saber que eles se foram, não sei se foram com Jesus. Eu lembro que um dos momentos, Vitor, mais marcantes da minha vida, quando meu pai foi levar para o cemitério de Maruípe o corpo da mãe de Japu. Dona Benedita. Japu estava ao lado do caixão e eu perto do Japu. Eu olhava para o Japu assim e falei, nossa, nem acredito que eu estou perto desse camarada. Mito dentro da Gurijica. Então essa é a nossa. Então quando eu volto à Gurijica, tudo isso me vem à memória. Isso não é ruim não, isso é bom. No tempo que a gente está vivendo em cima de telas, vivendo a vida dos outros, uma vida que não é deles, é uma vida muitas vezes de fantasia, de imagens, de mentiras. Viver a vida real da gente é muito bom. Por isso que eu gosto quando volto ali para ver isso. Curioso, irmãos, que Paulo, quando começa a escrever a Timóteo, a sua segunda carta, Paulo faz com Timóteo um memorial afetivo espiritual. Paulo traz à memória de Timóteo algumas coisas interessantes. Primeiro, a memória dele.
Quem era Paulo? Paulo fala dos antepassados dele. Triste aquele que não tem antepassados. A gente vê a irmã Dalva, é a memória, uma memória viva que está aqui. E não pode ser esquecida. Eu vivi experiências lindas naquela casa. Lá na Rua do Pó. Evilásia, 99 anos. Eu vejo a irmã Evilásia, eu sempre me emociono, porque traz à memória experiência com irmãos, uma multidão de testemunhas, gente fiel, gente que visitava, subia morro, descia morro, pregava, evangelizava, e que já se foi, e não estão mais aqui. Então Paulo, quando ele fala na segunda carta, ele diz assim, primeira carta, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, olha o memorial afetivo, espiritual, legado espiritual. Os velhos nos deixam um legado, irmãos. Legado de vida, de anterioridade, de um tempo que muitos nós daqui não viveram, não experimentaram. Às vezes a gente sobe aqui e fica falando das coisas do passado. Alguém fica, para com isso, tem que olhar para frente. Olhar para frente o quê, meu filho? Se eu parar para pensar o que vem pela frente, eu não sei se eu vou ter paz no meu coração. Eu olho aquela multidão de crianças dentro da escola, eu falo, meu Deus, que mundo essa garotada vai viver? Eu já estou querendo me despedir daqui, porque não cabe mais, cada vez menos cabe a gente nesse lugar chamado planeta Terra. Quem morre com Cristo, morre para viver uma vida eterna com Jesus, eternamente com Cristo. Então Paulo fala dos antepassados dele, certamente do legalismo, da lei que ele aprendeu, dos mestres de Gamaliel. Tanta gente, né? Pais, avós, que deixaram um legado para ele. Ele fala, olha, sirvo com consciência limpa e pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dias. Aí ele já vai para Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, Timóteo, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, coisa bonita. E aí, lá vem de novo Paulo fazendo um memorial na vida de Timóteo. E pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Na sua avó, na tua avó, Lóide, guarde esse nome, Lóide. E em tua mãe, Eunice. Paulo cita, é a única vez que essas mulheres são citadas na Bíblia. São 2 linhas do texto bíblico. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, na sua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Nós estamos falando, gente, de legado espiritual, herança, o que fica, o que a gente deixa para as pessoas, daquilo que as pessoas veem na gente, elas percebem na gente, até porque legado é mais aquilo que a gente é e vive do que o que a gente fala e ensina. É o que eu sou que vai impactar a minha descendência. Não só o que eu falo. Às vezes, não é o que eu falo. Mas percebam bem que Paulo fala de uma fé sem o quê? Sem fingimento.
Aqui, Rogério, está o cerne do texto. O coração do texto está aqui. Paulo, ao escrever sua carta, lembra ao jovem discípulo o que de mais precioso existia na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, que era uma fé não fingida. Nós vamos ver o significado disso no grego. Essa fé que primeiramente habitou na avó, depois na mãe, e agora passou para Timóteo. 3 gerações. 3 gerações. A mãe e a avó de Timóteo eram judias e haviam educado o seu filho na fé de Israel e na esperança messiânica, baseando-se nas Escrituras. Está aí o texto de 2 Timóteo. Tanto que logo depois Paulo fala a Timóteo para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, sabendo que eram as sagradas Escrituras que poderiam torná-lo o quê? Útil, tornar-se um homem fiel, um pregador do evangelho e servir o ministério. Mas ele tinha que estar apegado à sã doutrina. Eu gosto dessa expressão, sã doutrina, porque sã quer dizer que cura. Se a palavra de Deus não me cura, se ela não me transforma, se ela não me torna uma pessoa melhor, ou apenas um legalista, um religioso, não é sã. É só letra. E como a letra mata, que é maravilhoso perceber, é que Paulo pede a Timóteo para ele permanecer na doutrina. De quem ele aprendeu a doutrina? Com quem ele aprendeu a doutrina? Com sua avó, Lóide, com sua mãe, Eunice. Nesse dia das mães, 2 mulheres, 2 mães, uma idosa, outra mais jovem. Mas isso mostra, irmãos, o poder do legado de uma mulher. Vocês viram aqui uma mulher chamada França. Você entrou e subiu aqui. Memorial de vida de França. Quem foi a mãe de França? Uma mulher que se você perguntar na Gurujica, todo mundo vai saber. Os mais velhos vão saber quem foi a irmã Maria. Maria Passos. Vai nesses hospitais, pergunta aí quem foi da velha guarda lá. Todos vão saber quem era essa mulher, quem foi essa mulher. Eu fui ao hospital visitá-la quando ela estava muito próxima do falecimento. Eu lembro diabetes. Estava consumindo o corpo, o pezinho dela. E eu cheguei ali, França, eu fui lá para fazer uma visita, assim, todo comovido. E ela estava com aquele jeitão dela, porque Jesus... Eu falei, ei, Jesus, vou fazer o quê aqui? Vou orar para essa... Quase que eu vou dar? Ora por mim, mulher. Põe a mão na minha cabeça. Eu lembro dela subindo aquele morro da Gurujica. Eu só não lembro de Bulho atrás, aprontando todas, mas eu sei que Bulho conta. Mas o que eu sei é que essa era uma mulher, legado, aí, França. A galera da França, aí, gerações, vai passando. É mais ou menos assim. O que é curioso, irmãos, é que nós podemos aprender muita coisa com a vida dessa irmã chamada Eunice, cuja história é tão pouco conhecida, mas o seu legado está aqui. 1ª carta a Timóteo, 2ª carta, 2 cartas do texto do Novo Testamento dedicados ao filho dela. Lá em Atos dos Apóstolos, é curioso como Paulo quase que raptou Timóteo delas. Passou lá pela região da Alta, nele, lá da região da Turquia, e ele viu que o menino era bom, falou, vamos comigo. E Timóteo tornou-se esse homem de referência, esse homem abençoado. Agora, qual o segredo de tudo isso, irmãos? Qual o segredo? Primeiro, porque Eunice foi uma mãe que aprendeu que ser
ser crente vem antes de ensinar a Bíblia. O ser, a essência, ela fala mais alto do que o que a gente fala e ensina aqui em cima, ou dentro de casa. Eunice aprendeu com a sua mãe Lloyd e agora transmite a Timóteo. Primeiro ela depois ela faz. Primeiro ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela é a testemunha de Jesus, depois ela transmite o ensino. A fé sincera e não fingida que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe e em sua avó. Então o ser, não apenas aparentar ser, mas o ser um servo é mais importante que discurso. A educação cristã começa em casa. Deuteronômio 6:1-9 nos revela que os pais primeiro amam a Deus e depois transmite esse amor aos filhos pelo exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a única que deixa um legado eterno. É a forma de excelência. Depois eu quero voltar a essa questão do ensino de uma fé não fingida. Eu quero voltar nesse ponto. Deixa eu discorrer aqui sobre os 4 tópicos que eu vi na mãe de Timóteo. Primeiro, ela era, de fato, não apenas aparentava ser. Amém? Então era uma mulher que Timóteo olhava para ela e falava assim: essa mulher conhece o Deus de Israel. Essa mulher conhece o Deus das Escrituras. Essa mulher vive aquilo que a lei de Moisés, porque ela era judia, era o que ela conhecia. Segundo, Eunice ensinou a Timóteo desde a infância. Então, o ensino começa na vida intrauterina. Os filhos estão absolutamente antenados aos seus genitores. As mães precisam aproveitar as oportunidades e ensinar seus filhos desde a mais tenra idade. Eunice fez isso e seu filho tornou-se um ganhador de almas, um homem poderoso nas mãos de Deus. Invista na educação espiritual do seu filho. Leia a Bíblia com eles, ore com eles, reparta a sua experiência com eles. Eu digo que tão importante quando você lê o texto é você repartir as suas experiências. Conta para eles, narra para eles a sua vida, a sua história, o seu testemunho, como você conheceu a Deus, como você ouviu de Jesus, como dentro de casa você conta. A criança ama narrativas, a criança ama histórias. E a gente consegue transformar a história da Bíblia numa coisa chata. Porque a gente transforma a história em algo legalista. A gente muitas vezes desconsidera as características, por exemplo, as características de temperamento, de natureza, de personalidade de uma criança. Tem criança que vai aprender rapidinho, tem criança que demora, tem criança que tem algum transtorno, tem criança, mas todas se encantam com histórias. Todas. Então contar, por exemplo, quantas histórias eu contei para minhas filhas do irmão Valtir? Eram tantas que Elisa começou a chamar a irmã Valtir de rei dos presbíteros. Porque os outros nem eram, né? Depois que a gente se tornou, né? Como eu lembro de uma situação, nós saímos de uma reunião da igreja e fomos comer uma pizza. Lá mesmo, em Valparaíso, Complex House. Quem não sabe, Valparaíso é um bairro nobre, chique, classe alta. A galera foi lá, não, Lili, Eli, vocês viram? Alto padrão, né? Nós estamos recebendo esse casal lindo, irmãos, lá. Que alegria, que bênção esse casal. E aí, nós fomos comer uma pizza. Parei o carro, tinha um casalzinho. Você não sabia se era um ou se era dois. Estava um negócio, aquela chama. Aí Elisa, papai, olha lá. Foi Elisa, né? Sempre Elisa. Papai, olha lá. Aí eu falei, o que tem, minha filha? Eles estão namorando. Ela falou, vai lá, diz para eles que não pode.
Aí eu falei, filha, mas eles não conhecem o senhor. Eu vou ter que chamar o vovô Valtir. O camarada resolvia mesmo, Valtir, né? Ele era capaz de descer e ir lá separar a briga. Até hoje, não é o irmão Valtir, não é o presbítero, é o vovô Valtir. Que tem histórias, tem causos, tem verdade, tem emoção, tem sentimentos, tem vida, tem sentido. Então, se a gente ensina para os nossos filhos que Norival, que o Deron, não sei o quê, os pé rapado, pau coitado ali. Se eu não falo para eles que são irmãos de liderança, são irmãos que estão aqui à frente, tem as limitações deles, mas olha, vai lá, abraça o irmão Derone, abraça o irmão Valtir. Meu grupo familiar, nós temos 3 crianças. É curioso, irmãos, eu chego no salão, na reunião, eles vêm me abraçando. Essa semana comemoraram meu aniversário, enquanto eu estava no grupo, eles faziam desenhos para me entregar presente. Um me entregou um mapa mundi que ele desenhou. Aonde que eu vou gostar de um desenho de mapa mundi de uma criança? Claro! O que vai acontecer na próxima reunião? Quando for lá em casa a reunião, vou colocar um mapinha na parede para ele chegar e falar. Tudo isso gera conexão, gera afeto, gera respeito, gera vínculo. A nossa criancinha era a Laísa, né? Era a Laísa. A Laísa cresceu, está uma moça. Hoje eu cheguei ali, o Benjamin, estava ali, ele estava lá dentro, né? Ele me viu e ficou assim. Está nas cadeiras assim. Aí eu passei por trás da cadeira dele e vi assim. Aí quando eu olhei para ele e viu, me agachei. Olhei nos olhos dele e falei, cadê o beijo do tio? Criança precisa disso. O grupo familiar é um lugar que a gente acolhe. Timóteo era acolhido. Como é que nossos filhos vão gostar de grupo familiar se lá não é lugar para eles? É lugar só para gente adulta conversar sobre coisas sérias. As crianças têm que ser acolhidas. São barulhentas? São. Não sei se é porque eu já estou acostumado com grito de menino, mas eles não me incomodam, não. Mas eu lembro que tinha uma irmã no grupo, umas duas, falou assim, quer menino? Vamos! Quando a Elisa, a Priscila, eles eram pequenas, se juntava com Cíntia, tinha uma turminha, uma galerinha, tinha uma turma. Eu lembro de uma reunião, irmãos, que foi tão difícil aquela reunião, eu já estava perdendo a minha paciência, falei, Senhor, essas crianças não estão deixando a gente nem reunir direito. Você não conseguia orar, você não conseguia falar, que eles ficaram no meio assim, sentados, irmãos. Isso aqui negócio assim, puxa, empurra para lá. Eu falei, irmão, vamos orar para essas crianças? Senhor Jesus, tenha misericórdia. Anestesia esses meninos. Porque não é possível. Foi uma oração decisiva. Eu lembro disso até hoje. Os irmãos estavam lá, lembram. Irmãos, aí acabou a oração, começamos a ler a Bíblia e tal. Quando nós olhamos assim, irmãos, estava todo mundo dormindo. Vocês acreditam que Jesus faz isso? Claro que na outra não aconteceu isso. Foi só nesse dia. Aí já é demais, né? Eunice teve a preocupação de ensinar Timóteo desde a infância, desde que ele era criança. Não percam tempo, ensina mesmo. Fala, disciplina, põe freio. A palavra ensinar a criança é botar um freio nela. Tem muita criança hoje em escola com que leva nome de que tem transtorno, tem problema, que não é nada disso não, sabe que é falta de disciplina mesmo. Falta de freio. O tema ensinar a criança é botar freio, igual se faz na boca de um cavalo, porque senão ele vai dar coice mesmo. Essa é a natureza humana. Tem gente adulta que você chega perto, o coice sai na hora. Você nem percebe, já levou o coice. Você não fala nada, já chega.
Eu já fico. Mas por quê, irmãos? É preciso ensinar desde pequeno. Timóteo aprendeu as sagradas. Terceiro, Eunice ensinou a Timóteo o caminho da salvação. Eunice entendeu que o seu filho precisava de salvação. Ela não queria apenas transmitir conhecimento. Ela sabia que o seu filho precisava mais do que simplesmente um verniz religioso. Ele precisava de vida. Nossos filhos podem ter casa, roupa boa, comida boa, escola boa, mas se nós não o levarmos a Cristo, estarão perdidos, com boa educação e tudo, estarão perdidos. A maior necessidade dos nossos filhos não é sucesso, é salvação. Hoje o sonho dos pais para os filhos é que eles sejam grandes, ricos, famosos, bem-sucedidos profissionalmente. Creio que esse pode ser até um sonho legítimo, mas não é a maior necessidade dos nossos filhos. Essa necessidade é que eles sejam filhos de Deus e que tenham vida eterna, sejam servos do Senhor. Timóteo certamente foi levado ao Senhor por causa da instrução, da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Eu já disse a vocês isso aqui. Ele levei uma vida corrida, dando aula em 2, 3 escolas. Minha vida sempre foi assim. Correndo, para ter alguma coisa na vida, irmão. Para ter um apartamentozinho, um carrinho. Não é para ficar rico não, tá? O professor tem que trabalhar 3 turnos para ter alguma coisa na vida. Porque senão ele não tem. Não vai ter. Tua vida inteira minha foi correndo. Estou chegando em casa para dormir. E eu perdi a oportunidade de levar minhas filhas ao conhecimento de Jesus. Quem levou minhas filhas, quem expôs para minhas filhas o plano da salvação foi a mãe delas. Foi Luísa, foi com Luísa que as meninas oraram e entregaram a vida a Jesus. Graças a Deus, foi com a mãe delas. Graças a Deus, foi com a mãe delas. Legado de honra, legado espiritual. Não dá para a gente brincar com a salvação das nossas crianças. E por fim, Eunice acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Eunice ensinava as sagradas letras. Ela confiava na eficácia da palavra de Deus para levar seu filho à conversão. Hoje estamos vendo uma geração analfabeta de Bíblia. Os pais não conhecem Bíblia, os filhos estudam nas melhores escolas, mas são analfabetos na Bíblia. Não tem mais ambiente nem espaço na maioria dos lares para educar, estudar a Bíblia com filhos. E aí vai uma palavra que eu digo para a mãe. Na verdade, essa palavra aqui é para os pais, é para o pai e para a mãe, mas normalmente a mãe tem muita sensibilidade espiritual. É muito comum a gente ver uma mulher perceber a necessidade de um filho, porque ela, não sei como explicar isso direito, veio das entranhas dela. Isso é algo misterioso, isso é algo divino até. Eu costumo dizer, não fale mal de mãe, porque mãe é uma entidade sagrada. Mas elas percebem, elas sentem. Lembro uma ocasião, eu muito duro, minhas filhas estudavam na escola que eu dava aula. E eu preocupado com a minha reputação, porque as pessoas falavam, olha, tem que ver isso aqui, porque sua filha nota baixa, não sei o quê, não está estudando, não sei o quê. E aquilo entrava na minha cabeça. Eu chegava em casa, irmão, tratorava as meninas. Oh, estresse que dava. Principalmente a mais velha, porque ela pegou essa fase aí mais complicada minha. E a minha filha começou a desenvolver um grau de ansiedade altíssimo. Comia as unhas, mordia, comia a carnezinha dela. Não. E quando eu sentava para estudar com ela, a lágrima descia. O pai era professor. Amado por todos os alunos da escola. Na hora de estudar com a filha, eu não estava preocupado com a aprendizagem dela. Eu estava preocupado com a minha reputação na escola. Quem foi que me alertou sobre isso? A loira. Falou, você vai perder o carinho de sua filha. Ela te admira ao extremo. Mas você chega perto dela e gera medo, gera temor, gera ansiedade, gera insegurança.
Sua filha está morrendo aos poucos. A última pessoa que ela quer estudar agora é com você. Aqui um ótimo pregador. Falei sempre de filhos, família, não foi? Lembra disso? Como eu pregava sobre família aqui, de filhos? E em casa, às vezes, escorregava na escola paciente com os filhos dos outros. Fazendo até oficina de afeto. E em casa, até que alguém me perguntou uma vez assim, uma delas, papai, oficina de afeto é só para os alunos seus, né? Não é para a gente não, né? Acho que eu digo a vocês que o exemplo, a atitude, fala mais do que palavras. Fruto do Espírito, paciência, domínio próprio, mansidão. Elas estavam vendo em mim isso? Estavam vendo em mim um legalista, pregador, tal, bom professor na escola. Mas no meu convívio, eu lembro dessa dificuldade que elas tinham de aprender comigo. Aprender comigo, a matéria que eu lecionava, Rogério. Lembro de uma aula com Priscila sobre Revolução Francesa. Falei, Priscila, primeiro estado é o quê? Ela olhando para mim assim. Segundo estado, terceiro estado, Priscila. A esquerda ficava quem, Priscila? A direita ficava quem? Daí o nome direita e esquerda, vem da Revolução Francesa. Eu querendo que ela aprendesse isso, e ela olhando para mim, a lágrimazinha descendo no rosto. Não é possível! Eu já pedi perdão a ela por isso. Esse dia eu chamei um dia dessa aí, chamei e falei, filha, o dia que morreu um gatinho nosso, amado, meu amado Pepe, que gatinho abençoado aquele, um príncipe. Eu orava para aquele gatinho, Senhor, salva esse gatinho da morte. Irmãos, não pedi para ele ir para o céu não, tá bom? Eu só estou pedindo para ele continuar com a gente, tá bom? Por favor. Aí, não teve jeito, ele foi. Aí na volta para casa, eu falei com ela assim, filha, você sabe que eu aprendi muita coisa com você, eu me tornei um homem melhor com você? Aí ela, pai, que ela fica toda, você elogia a Priscila, não. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor com você, aprendi a ser paciente, a gostar, a cuidar de um animal, a respeitar, a falar com cuidado com as pessoas, porque você é assim, você é eterna, você é doce, você. Ela me olhou assim, e eu falei, eu quero dizer que eu aprendi muito mais com você do que com muita gente que eu conheço na vida. Obrigado por me ensinar tanto a ser uma pessoa melhor. A gente precisa falar isso para os nossos filhos, a gente precisa, mostrar para eles que eles também estão dando fruto. Tem muita criança aqui dando fruto, tem muito adolescente dando fruto. Pergunta a Penha se eles não dão fruto. Está ali. Tem sim. Porque eu sempre tenho que ter razão. Timóteo, irmãos, foi um menino criado nesse ambiente de fé, de testemunho. Por isso, Timóteo, cresceu esse homem cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, irmãos, que a fé de Lóide e a fé de Eunice era sem hipocrisia, assim como a de Timóteo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A palavra grega nesse versículo 5 aí é anopócritos. Esse A, né, é uma negação, anopócritos, que quer dizer sem hipocrisia, daí a palavra hipocrisia. Quer dizer, sem fingimento, sem dissimulação, sem aparência. Ela era aquilo que ela falava que era. Hipocrisia vem do grego hipócrisis, que quer dizer atuar num palco, representar, teatralizar. Tem muito crente fazendo teatro, subindo no palco para dizer que é.
Mas no chão, sai do palco, desce do palco, ele não é. As crianças estão vendo isso, os meninos, as meninas estão vendo isso. Não é. Aí o cara se envolve com ativismo danado, faz um monte de coisa e tal, mas no dia a dia chega, e quando chega em casa está todo estressado, brigando com a mulher, e vai comer, não agradece. Não... Que é isso? Ele vai falar assim, que é isso? O que está acontecendo? Hipócrises. Teatro, palco. Gente que gosta de palco. Irmãos, Deus quando revela a gente a nossa hipocrisia, Ele esbofeteia a gente. Ele bate na cara da gente. Eu estou cheio de hematomas porque toda hora eu levo uma pancada dele. Vocês têm que orar pela liderança de você, pelos irmãos. Temos que orar pelos líderes da igreja nesse país, para que eles saiam desse ambiente de hipocrisia, de mentira, de aparência. E vou dizer a vocês por que Paulo fala isso, a carta dele aos Romanos. É sério isso. A palavra hipocrisia refere-se à prática dos atores gregos que usavam máscaras para representar diferentes personagens. Pessoa que representa um papel, ocultando, porém, sua verdadeira identidade ou intenções. Qual o problema da hipocrisia no ambiente familiar? Na vida da gente. Primeiro na vida da gente. Primeiro porque é um auto-engano. Você pensa que está bem, mas não está. Mas a gente sabe que não está bem, mas não está. Sozinho você sabe que o trem está descarrilhando. Mas você chega aqui, imponente, peitoral aberto, um vozeirão de ungido, de ungida, mas você sabe que quando você põe a cabeça no travesseiro, quando você está diante do seu pecado, você sabe. E o Espírito Santo está te batendo, está te esbofeteando e você. Desperta, cara. Tira essa máscara aí. Tira. Falsa segurança espiritual e emocional. Você prega aqui, você acredita o que você está pregando aqui, que você... E aí você chega lá embaixo e fala assim, peraí. Nossa, eu preguei aquilo, mas eu não estou vivendo isso. Eu já falei para vocês isso. Tem coisas que eu prego aqui que eu falo, Senhor, me ajuda a viver isso. No meio da pregação, eu estou pregando para vocês, façam isso. E o Espírito Santo fala assim, vai você primeiro viver isso. Isso é um problema que o pregador tem quando ele sobe aqui. Ou você pensa que essa cambada, essa turma aqui é perfeita? Não tem não, tem isso não. E por fim, porque ela gera cegueira espiritual para a gente. Cegueira, sabe o que é cegueira espiritual? Você sabe, né? Você prega uma coisa que você não está vivendo. O filho tem que guiar o pai às vezes. Uma vez uma delas falou comigo assim, pai. Eu já ouvi isso algumas vezes de minhas filhas. Pai, se o filho falou isso para você, põe as barbas de molho. Estou vendo, pai. Qual o pai que nunca ouviu isso? Estou vendo. Não vou, tem umas coisas que elas falam, porque na intimidade falam coisas com a gente, que eu não vou precisar repetir aqui para não expor. Mas é tão interessante que ao mesmo tempo que elas te repreendem, que os filhos repreendem a gente, eles logo depois demonstram o afeto deles. Tipo assim, eu não quero te ver assim, pai, eu quero te ver vivendo de acordo com o que você prega. Então, na vida da pessoa, a hipocrisia gera auto-engano, falsa segurança espiritual e emocional, cegueira espiritual. Para os outros, a hipocrisia gera relacionamentos superficiais, conflitos interpessoais e afastamento de pessoas próximas. Os filhos, por exemplo. Não vou viver este evangelho fajuto que minha mãe vive, que meu pai vive. Eu não quero isso para mim. Se ele conseguir, se ele for alcançado pelo evangelho verdadeiro, o evangelho sem máscara, põe a mão para o céu, porque Deus foi misericórdia com você. Mas se ele não encontrar, se ele não discernir, o Espírito Santo não agir nele para ele encontrar o caminho da verdade, você vai perder esse moleque ou essa menina.
porque ela só te via no palco. Lá embaixo você era outro, eu era outro. E por fim, a hipocrisia gera desonra ao Evangelho. E eu vou provar a vocês agora no texto de Romanos para terminar a nossa conversa. E juízo divino sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Ó Deus, não quero mais mediocridade, não quero mais fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer, só porque eu tenho que fazer. Quero fazer, porque eu vou viver, eu quero viver isso. Esse evangelho, ele é rico demais para a gente vivê-lo só no palco. Amém, irmãos? O evangelho é poderoso demais para a gente vivê-lo só no palco. Só com a máscara, não dá mais. Alguém disse uma vez, chegou a hora de Deus ter um povo amadurecido. E essa maturidade vem, irmãos, de fato, quando a gente começa a lançar fora as nossas máscaras e as nossas hipocrisias. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 2, ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabe que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Vocês estão entendendo isso? Agora não acabou aqui não. Vai lá no versículo 17. Agora que vai esquentar. Leia depois esse capítulo 2 de Romanos. Ele diz assim, Paulo falando aos judeus, Paulo falando ao pessoal da sua nação. Ele diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, você que está aí pomposo com esse nome, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, você que é judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, versículo 18, e aprovas coisas excelentes, as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz para os que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Paulo está confrontando. Tu, pois, que ensinas a outrem e não ensinas a ti mesmo? Como pode você ensinar a outrem e você não ensina a si mesmo? Agora vem a bomba. Tu que pregas que não deves furtar, e furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério, cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, o nome de Deus é blasfemado por causa da nossa hipocrisia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele não para, ele diz, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão.
Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão da letra e da circuncisão é transgressor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Tenta entender isso, traz isso para a realidade nossa. Porque não é crente quem é apenas exteriormente diz que é. Entendeu aqui? Nem é circunciso quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circunciso ou incircuncisão, circuncisão é aquele que é do coração e no espírito. Esse é o problema, esse é o nosso problema. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece a nossa essência. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece as nossas intenções. O palco pode esconder, a máscara pode esconder, mas o Senhor conhece, Ele o sabe. Que adianta você ser circunciso de carne, mas de espírito você é um ímpio, um gentil. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que de fato tenha misericórdia de nós. Hoje eu quero fazer uma homenagem às mães, trazendo esta palavra, porque se existe alguém que joga muito aberto com a gente, são elas. Nem que seja com um chinelo, mas elas jogam pesado. Eu costumo dizer que mamãe, o chinelo me encontrava em qualquer lugar da casa. Se eu corresse por trás de uma parede, ele vinha atrás de mim, eu não sei como ele vinha, voando, mas ele chegava até onde eu estava. Eu estou te ensinando a ser homem, estou te ensinando a ser crente, senta aqui para ler a Bíblia. Mamãe, que hora é a praia? Depois da leitura da Bíblia. Eu achava aquilo horroroso. A gente ainda tinha que ir a pé para a praia. Subia pela Gurigi, que descia, saía lá na praia. Não era essa praia bonitona aqui não, era a praia do canto, praia comprida, praia do Suá. Era outra praia. Não tinha esse aterro aqui não, viu, galerinha aí, da turma bonita aí da juventude. A gente ia para a praia. Então, era aquela preocupação de transmitir para a gente uma vida com Deus. E hoje eu trouxe aqui para mostrar a vocês, porque eu aprendi a amar a Bíblia, aprendi a palavra de Deus. Isso eu fiz no retiro, na mensagem do retiro. Eu aprendi a amar a Bíblia, aprendi a querer estar com ela. E hoje uma das coisas que mais gosto de fazer na minha vida, pessoal, é ler, estar com a palavra de Deus. Esse estudo que eu ministrei para vocês aqui hoje, eu pensei lá nos nossos estudos dos grupos familiares. Esse estudo foi de 2015, se eu não me engano, 2016. Aliás, agora, Derones, agora Eli. O Julião está ali, ó. Oi, Julião. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa, dia 26/5 agora, de 2025, 10 anos que nós estamos estudando a Bíblia, livro por livro. Completa 10 anos. Nós começamos no dia 26 de maio de 2015. Até hoje eu lembro da reunião na casa do Júlio, que nós tomamos essa decisão nos grupos familiares, temos estudos de capítulos, livros da Bíblia. Nós já estudamos 27 livros, irmãos, 27 livros. 348 estudos específicos, sem contar
os 64 estudos temáticos. O que são estudos temáticos? Estudos sobre Dia das Mães, Dia dos Pais, estudos sobre retiro, estudos sobre seminários daqui, os aniversários do testemunho da igreja, que a gente para a leitura dos textos, dos livros, e fazer um estudo específico, somando 412 estudos da palavra, estudando a Bíblia no grupo familiar. Quem vai ao grupo está aprendendo. Dá mais de um estudo por dia do ano. Estava no site da igreja lá, passando todos os estudos, recordando todos eles, e pensei esse, sobre Lloyd e Eunice. Eu tenho, na minha história de vida, uma Lloyd e uma Eunice. A Lloyd chama-se Maria Correia, e a Eunice chama-se Marisete. Hoje eu estive com ela. De Dona Maria Correia, eu estou com essa Bíblia dela aqui, ó. Eu mostrei lá no retiro para vocês. Toda a Bíblia dela marcadinha. Quem quiser, garotada depois aí, ó, chega aqui para você mostrar, você ver a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda riscadinha a Bíblia. Interessante que dentro das páginas da Bíblia, a gente sempre encontra alguma coisa, né? Minha avó morreu em 2001. Quem era minha avó para mim? Quem era minha Lloyd? Quem era minha Lloyd? Era uma mulher que eu via o tempo todo com a Bíblia na mão. A vovó fazia o café da manhã, as coisas, depois sentava para ler a Bíblia. No final, quando eu fui ficando adolescente, eu já comecei a escapulir de negócio de ficar lendo Bíblia. Sabe o que ela fazia? Vem cá ler para mim que eu estou com dificuldade na vista. Aí eu sentava lá no quarto dela. Primeiro vamos cantar um hino. Aí ela começava. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa da minha alma com a luz. E eu, meu Deus, eu tenho que jogar bola, tenho que... Lê isso aqui, meu filho, lê. Quando eu peguei a Bíblia da minha avó, agora, recentemente, que eu fui lá em casa, eu encontrei, dentro da Bíblia, esse papelzinho aqui, ó. E um plano de leitura da Bíblia, todo marcadinho, ó. Todas as passagens. Aqui as passagens que ele chamou a atenção dela. E ela dizia, o texto diz assim, uma canção. Quem me abriga quando eu estou desamparado? Quem me dá sombra quando eu estou cansado? Quem me consola quando eu estou aflito? É aquele varão, é meu Jesus. Quem ilumina o meu caminho escuro? Quem me dá água quando eu estou sedento? Quem alivia o meu sofrimento? És tu, Jesus, a minha luz. Quem me toma pela mão com amor? Quem me fala ao coração com terna voz? Quem faz meu coração ansioso sossegar? És tu, Jesus, meu amado. És o varão que me esconde contra o vento. És meu refúgio sem igual na tempestade. És como água fresca em terra seca. És como a sombra de uma grande rocha. És meu Jesus, és meu Jesus. És minha rocha, és meu alento. És minha vida. Essa é uma canção da comunidade S8. Era assim que eu via minha avó. Aquela mulher que nos momentos mais difíceis, eu via aquela torre firme, segura, por causa da palavra. Era aqui que ela buscava o refúgio. Foi aqui que eu aprendi a amar também a Bíblia. Eu estou falando de Lloyd, irmãos. Quantas Lloyds tem aqui? Tem Lloyd ali, ó. Teve Lázaro, tem Lloyd aqui, tem Lloyd aqui, tem Lloyd. As avós estão aqui. As mães também estão aqui. A minha mãe era muito mais rigorosa ainda que a minha avó com relação à palavra de Deus. Aqui é a Bíbliazinha dela, de 1964. Eu só tinha 3 aninhos quando ela estava com essa Bíblia aqui. A Bíblia dela está toda
pensada também de... Ela tinha uma outra Bíblia mais antiga que eu dava certo nela. Eu estava aprendendo a ler, irmãos, estava sendo alfabetizado. Eu chegava em casa, lia o versículo, pegava a caneta e dava o certo, igual a professora fazia na escola. Porque ela falava, você aprendeu a ler, vamos ler aqui a Bíblia. Lê o versículo para o papai, para a mamãe. E eu lia. E com os anos eu fui aprendendo a amar também a palavra de Deus. A minha Eunice está lá, quase 90 anos, e firme, fiel. Quem não tem uma Lloyd e uma Eunice na sua vida, né? E aí eu abri a Bíblia da minha mãe e encontrei dentro dela uma mensagem dela para o meu pai. E aqui eu encerro a minha ministração nesta noite. Numa situação difícil, tudo amarelinho. Numa situação difícil que meu pai estava passando. Hoje ela não lembra mais disso, não vai saber lembrar. A mamãe está bem frágilzinha, apesar de estar atenta a tudo. Ela botou assim, Norival, meu amor, encare todas as situações com fé. Não existe problemas que seja difícil demais para Deus. Nunca encaremos as situações difíceis com uma atitude de medo. Precisamos aprender a detestar e odiar o medo e a incredulidade. Papai era novo convertido nessa época, irmãos. Papai se converteu nos anos 70. Mamãe se converteu nos anos 50. Precisamos aprender a confiar em Deus de olhos fechados. Que Deus nos ensine a detestar toda atitude falsa e rejeitar tudo que possa, de alguma maneira, impedir que nossa confiança seja total nele. E não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. Meu amor, quando sentir dificuldade de orar, experimente louvar ao Senhor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Conselhos de uma esposa que ama a Bíblia ao seu esposo, que já partiu para o Senhor, meu pai. Então eu quero dizer para vocês que trazer à memória aquelas pessoas que te ensinaram a amar esse Deus e amar este livro vai te fazer um bem enorme. Eu quero terminar esta ministração sem fazer aquela apelação toda, mas fazendo um pedido a você. Quando você chegar em casa amanhã, hoje ou amanhã, pega um papel, comece a escrever um pouco, faz um memorial da sua história de vida, como você chegou a conhecer a Jesus e como você como você aprendeu a amar a palavra de Deus. Pode ser que você não tenha uma Lloyd na sua vida, sua avó, ou nem tenha sido a sua mãe, mas alguém te levou a Cristo. Fazer esse memorial de honra é muito importante. Num tempo em que as pessoas estão tão sem referências e esquecidas daquelas pessoas que os abençoaram, vale a pena você trazer esse memorial para a sua própria vida, a sua própria história. Escreve esse memorial, pega fotos com essa pessoa, resgata. Isso vai te fazer um bem enorme. Eu quero te dizer, irmãos, que Timóteo só permaneceu porque tinha uma Lloyd e uma Eunice. E Paulo foi fiel porque aos seus antepassados, dos seus antepassados, ele recebeu as primícias da lei. Portanto, gente, vamos priorizar isso como sendo, qual é a minha história da salvação? Porque eu estou aqui hoje? Minhas filhas já podem fazer isso. Isso vai fazer um bem enorme para elas. Nós estávamos no aniversário do Adeilson. Não,
Noilson, né? Na sua casa, né? E aí nós fomos orar por ele. Foi seu aniversário, varão? Foi casamento? Foi seu aniversário, né? E aí, o pai dele pegou a palavra. Lembra disso? Lembra, Deus? Meus irmãos, aquele homem foi falando da vida dele, como ele era, que veio para a vitória, e não sei o que, e tal, e como ele chegou a conhecer Jesus. E sabe quem entrou na história da salvação dele? Do seu Antônio? Os filhos. Quem levou o seu Antônio a Jesus? Estou vendo aqui a irmã Helena ali, ó. Foram os filhos. Você pode não ter uma Lloyd ou uma Eunice, mas você pode ter um Timóteo na sua vida. Um filho, um primo, um sobrinho, que falou para você que existe um Deus vivo e um livro que pode fazer de você um homem diferente, santificado por Deus. Então, que 2025 seja um ano do memorial. Faz seu memorial, depois traz para a gente ver, conta para a gente isso, amém? Todo mundo tem uma história, né? Enriqueça isso, traz fotos, traz livros. Isso tudo faz parte do memorial da salvação, amém?